funcionar. O privilégio de falar com Deus. Tem aqui no segundo parágrafo, irmãos, um texto na nossa jornada que eu acho que é um texto maravilhoso. E ele começa mostrando já um princípio para a oração. Carla, você poderia ler para a gente? Não, Carla já fez a oração. Quem pode ler? Netiane, você pode ler para a gente esse primeiro parágrafo aí? Para entreter comunhão com Deus? O primeiro parágrafo? Oh, perdão, o segundo. É o primeiro que eu marquei. Tá. Para entreter comunhão com Deus, é preciso que tenhamos alguma coisa a lhe dizer acerca de nossa vida. Ok, obrigado. É interessante isso aqui, né? A meditação, a jornada, ela já começa falando que para você ter comunhão com Deus, para você entreter, para você começar esse bate-papo, é preciso você ter alguma coisa a dizer a Deus acerca da sua vida. Então, a jornada já começa falando sobre a essência da comunhão, a essência da oração. E qual é a essência da oração de acordo com esse trechinho aqui pequeno já de abertura? Qual é a essência da oração? O que é que vocês me dizem? Conversar com Deus. Enxergar? Né? Quem, meu socorro? Conversar com Deus. Conversar com Deus. E nós já vamos para o outro parágrafo, porque a irmã Socorro colocou a base aí, que é conversar com Deus, e essa conversa ela precisa ter algumas bases. Do contrário, a conversa não vai ser proveitosa, né? A conversa não vai alcançar seu objetivo. E aqui na jornada a gente vai encontrar alguns princípios para que essa conversa ela se torne satisfatória entre nós e Deus. E qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto que eu consigo destacar, irmãos, vocês depois podem também mencionar mais alguma coisa, mas o primeiro ponto que eu consegui destacar aqui na jornada, ao lê-la, o primeiro ponto foi que essa oração não pode ser mecânica. Ou seja, eu não posso orar por orar. Entendeu? E isso aparece de maneira muito clara nesse parágrafo seguinte. Esse parágrafo seguinte. Quem pode ler para mim o próximo parágrafo? A oração é abrir o coração, pastor? Ou a oração não faz Deus? A oração é abrir, é isso mesmo. Certo. A oração é o abrir do coração a Deus, como a um amigo. Não que seja necessário a fim de se tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. Olha aí. É muito lindo esse texto, né? Aí está falando que a oração não pode ser mecânica. Você está conversando com um amigo. E quando você conversa com um amigo, você abre o coração. Eu costumo dizer que todo mundo precisa ter um amigo, né? Você viver uma vida sem um amigo para você poder abrir o coração, para você poder falar daquilo que você está sentindo, é muito complicado. Então, Deus é o nosso melhor amigo. E Ele espera que a nossa conversa com Ele, ela seja essa conversa de amizade, não é? De amizade. E Deus, Ele quer que a gente fale para Ele realmente o que acontece na nossa vida. O próximo parágrafo, nas primeiras linhas, diz assim: a oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Porque nos aproxima dele. A gente começa esse bate-papo, começa a abrir o coração, a gente começa a falar com ele, e mais abaixo vocês vão ver que ela fala assim, que devemos apresentar as nossas necessidades cotidianas e lançar sobre ele todos os seus cuidados, todos os nossos cuidados. Então, realmente, a oração é um conversar do que, de fato, a gente está sentindo, né? Do que, de fato, a gente está experimentando. Então, é assim, a gente tem que sempre entender isso. Então, esse é o primeiro princípio que eu consegui enxergar. A oração não pode ser mecânica. A oração tem que ser algo que parta da nossa
de um bate-papo entre amigos, onde a gente abre o cotidiano. O cotidiano, irmãos, é tudo aquilo que mexe com a nossa vida, até as coisas simples, não é? Ah, Senhor, ontem foi um dia chato porque o meu filho fez isso, ou porque aconteceu aquilo ali, ou hoje está um dia meio complicado porque eu tenho essas coisas para resolver. Mas, Senhor, toma em tuas mãos essas coisas, me ajuda a lidar com isso. Ah, Senhor, tem essa decisão aqui importante para tomar. Me dá sabedoria, me ajuda a encontrar na tua palavra alguma orientação. Enfim, irmãos, é dessa forma que o bate-papo deve se desenrolar, né? É algo, tem que contar o que está passando na nossa vida. Não adianta a gente ir fazer orações enlatadas, né? Todo dia a mesma oração. Ah, Senhor, me concede o Espírito Santo. Ah, Senhor, abençoe minha família. Sim, mas abençoar em quê? O que você está precisando? Fala para Deus. A gente precisa listar aquilo que a gente está precisando, né? Eu falo para vocês que isso aí não é... Isso aí é um processo que a gente tem que se educar, sabe? Porque às vezes até eu, às vezes me encontro... Eu estou falando para vocês, mas às vezes eu me encontro numa oração mecânica. A mesma de ontem, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso pode fazer com que a nossa intimidade com Deus, a nossa oração, ela perca o sentido. Ou deixe de ser tão eficaz como poderia ser. Tão eficaz como poderia ser, porque a gente transformou a oração na mesma de ontem, né? Sempre a mesma oração. A gente não conversa com Deus, de fato, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A gente tem que ter cuidado com isso. Outro ponto que eu vi aqui na jornada, eu relembro que eu estou apenas pontuando aqui, porque a gente não vai ler tudo, vocês depois poderão ter um momento especial aí, durante o dia, né, para fazer isso. Outro ponto que eu achei interessante aqui, é quando ela fala, ainda no segundo parágrafo, dentro do segundo parágrafo não, perdão, é o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, dentro do quarto parágrafo, lá no meio dele, ela fala assim: nosso Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante, um solicitador junto ao seu Pai, para buscar dele novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Eu destaco aqui esse ponto que ela fala que Jesus ele buscava ao Pai, buscando suprimentos de força. Isso é interessante. Ou seja, se Jesus ele buscava suprimento de força, imagina a gente. E a linguagem suprimentos é interessante, irmãos, porque suprimento dá a entender alguma coisa que você está colocando, guardando, né? Você tá alimentando para poder gastar. Armazenando, justamente. Muito bem, Carla, armazenando. Então, quando a gente fala que esse primeiro momento do dia é fundamental para a gente orar e ter esse bate-papo com Deus, a gente está falando de algo real mesmo. Você está armazenando, você está alimentando o seu coração para poder consumir isso durante o dia. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou orar mais? Claro que você vai continuar em intimidade com Deus. Só que essa conversa inicial, ela impactou a sua vida para o dia inteiro. Ela vai ter influência para o dia inteiro, né? Então, é importante a gente ter essa compreensão, ok? Se alguém quiser fazer alguma colocação dentro dessa linha que a gente está falando aqui, mais para frente a gente tem outros princípios. Então, a gente vai, de maneira crescente, construindo os princípios aqui dessa reflexão. Aquilo que eu falei para vocês aqui no começo, a meditação também fala. Continuando aqui dentro desse parágrafo, ela fala que Jesus é um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Para você, que conforto traz saber que Jesus é como um irmão quando você vai orar? Que conforto traz? Traz algum conforto saber que Jesus é um irmão? Se sim, que conforto traz? Por que isso é tão legal, saber que ele é um irmão? Por que é tão especial saber que ele é um irmão meu? Não é? Ele é como um irmão meu. Que o irmão é mais próximo, né? Você já tem uma relação ali mais íntima. Então, é como se você já
você já conhece, você já tem um companheirismo, né? Isso motiva mais a gente. Isso mesmo. Sandra colocou aqui pelo YouTube que confiança, colocou uma palavrinha só, né? Confiança. Saber que Jesus é meu irmão, isso me traz confiança para me relacionar com ele, para poder abrir o coração para ele. Então, de fato, é isso aí. E a gente perde aquela imagem de Deus, de um Deus que está ali só com chicote, né? Para disciplinar quem está errando. O fato de saber que Jesus ele é um nosso irmão, ele é um companheiro, a gente vê aquela imagem de alguém que a gente pode chamar para bater um papo. Claro que a gente está falando daquele irmão companheiro, né? Daquele irmão que tem proximidade. E então a gente, quando tem essa imagem de Cristo de um irmão, isso traz muita paz ao coração. Eu sei que é um Deus que me entende, que entende às vezes que eu erro, que traz aquele conselho legal quando eu estou precisando. Como é gostoso você ter um irmão com quem você pode compartilhar a vida, né? É muito legal. Então, essa imagem aqui, para mim, é muito positiva, de um Deus que é um parceiro meu, de um Deus que está ali acompanhando o meu dia a dia. Isso é maravilhoso. Continuando, irmãos, nós vamos agora para a página 72. Ellen White, ela aqui ressalta que se Deus tinha necessidade de orar, se Cristo tinha necessidade de orar, muito mais nós temos necessidade de orar. Isso aparece aqui no segundo parágrafo, né, que se inicia nessa página 72. Quem poderia ler para mim? Irmã Gesislaine, a senhora pode ler, irmã? Você está vendo aí o segundo parágrafo? Pode nos ajudar? Pastor, é que eu estou evitando falar, Ah, porque meu esposo está aqui do lado dormindo, tá aí, certo. para não atrapalhar, viu? Eu quero... Tranquilo. Tá certo? Tranquilo. Eu Irmã estou bem Socorro. baixinho. Tranquilo, querida. Irmã Socorro, você pode ler? É nosso privilégio, pastor. Nós estamos na página 72 agora. Sim, É eu estou o na 72, mas segundo é parágrafo. nosso privilégio ou é se o Salvador dos homens? Se o Salvador. Se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentir necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis e pecaminosos mortais que somos, sentir a necessidade de fervente e constante oração. O puxão de orelha, né? De Ellen White, puxa a orelha da gente, né? Se Jesus tinha necessidade de orar, quanto mais a gente, hein, irmãos? Com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, com os nossos problemas, em um mundo já aí em 2020, né? Quanto tempo de pecado na Terra, cada dia mais o mundo ficando pior. Temos necessidade, sim, de orar. Muita necessidade. Ela fala também aqui na meditação que os anjos, né? Deixa eu ver qual é o parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5, sexto parágrafo. Ela fala sobre os anjos. Irmã Laurimar, você consegue nos ajudar, irmã Laurimar? Uhum. Os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus. Deleitam-se em estar em sua presença. Consideram a comunhão com Deus como seu mais alto gozo, e, contudo, os filhos da terra, que tanto precisam do auxílio que só Deus pode dar. Parecem satisfeitos com a dar-se à luz de seu espírito, a companhia de sua presença. Olha aí. Aleluia. Os anjos têm prazer de estar na presença de Deus. E os anjos são sem pecado, né? Então, são lições para a gente pensar aqui. Agora, depois, vem um texto que eu também grifei, que eu achei importantíssimo, quando fala o seguinte: as trevas do maligno, já continuando aí a leitura, as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Olha que texto forte. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. E tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração, que Deus lhes conferiu. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar quando a oração é a chave nas mãos da fé
para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Ó Senhor Jesus. Aí ela continua aqui. Sem oração constante, diligente e vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidosos e desviar-nos do caminho verdadeiro. E aqui vem um ponto que eu quero destacar com vocês. O adversário procura continuamente, irmãos, escute só, continuamente o adversário procura obstruir, gravem essa palavra, obstruir o caminho para o trono da graça, para que não tenhamos, pela súplica fervorosa e fé, graça e poder para resistir à tentação. O que é que você consegue enxergar nesse texto aí, quando fala que Satanás busca continuamente obstruir o caminho para o trono de graça? Como vocês acham que Satanás tem obstruído? O que é que ele tem usado hoje em dia? Como é que vocês conseguem enxergar essa imagem de um diabo que continuamente está ali procurando obstruir? E como é que vocês enxergam essa imagem e como vocês veem que ele tem conseguido de maneira prática obstruir? Queria ouvir os Está constantemente, não é? Destruindo o que Deus favorece para nós estarmos perto dele. Isto. De maneira prática, no dia a dia, como vocês acham que o diabo obstrui? O que é que ele usa? Como é que ele age? Muito trabalho, pastor. Muita ocupação, muita preocupação para desviar nosso momento, nosso tempo com Deus. Ele não descansa, não dá uma trégua. E nós sabemos que as lutas são grandes e ele faz parecer pior do que é, até que nos tire o privilégio, o prazer de estar com Deus em oração. É muito trabalho, é muita preocupação, muita ocupação, e você vai deixando se levar. É preciso realmente, sabe, um grito de liberdade dessa força maligna para a gente buscar a Deus, porque sem essa oração, nós não vamos sobreviver e nem vencer. É verdade, irmã. Muito bem, irmã. Colocou aí de maneira muito prática essa questão das preocupações, né? Inclusive, Jesus, em Lucas, ele faz a advertência, né? Acautelai-vos para que vosso coração não fique sobrecarregado com os cuidados dessa vida. E ele fala para que aquele dia não vos pegue de surpresa, né? Muito ótima essa sua colocação prática sobre a questão das preocupações. Alguém veria outra coisa prática, assim, que no dia a dia Satanás usa para obstruir o nosso momento com Deus? O que será mais que ele usa? O que será mais que ele usa de maneira comum hoje em dia? Será que ele usa esse negócio aqui? Que vocês... Agora vocês estão vendo, né? Será que ele usa isso também? O que é que vocês acham? Mais. E muito mais. Eu acho que isso aí é um meio de distração também, né? Ele usa nossas fraquezas, ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe usar perfeitamente isso. E com alguns detalhes ele vai desviando o nosso olhar das coisas espirituais. Ele vai jogando iscas aos poucos, são bem sutis. Então desde o smartphone, desde algumas distrações, como a irmã Socorro falou aí, com algumas preocupações, algumas coisas do dia a dia, ele vai jogando iscas para que a gente possa realmente se desviar disso. É exatamente porque ele conhece a cada um. A Sandra... Eu lembrei agora que alguém já disse assim, que as redes sociais são a prova, lá no dia do juízo, né, são a prova que a nossa falta de comunhão com Deus não é por falta de tempo. As redes sociais estão aí para provar. É verdade, esse texto aí, de fato, esse que você mencionou, é uma pérola, né? Tempo não falta, irmãos. Nós é que não priorizamos esse tempo. Sandra está falando aqui que os vícios, e também reforçou o que a irmã Socorro falou, as tribulações, as dificuldades. E Cristina está dizendo aqui que as redes sociais, né, também colocando aquilo que a gente está comentando aqui, né? Eu estou falando do pessoal que está aqui pelo YouTube. Então, existem N ferramentas, mas não nos esqueçamos que Satanás, irmãos, Ellen White colocou aqui, que ele está continuamente. Então, se a gente
fecha os olhos, Satanás ele vem e estraga a nossa relação com Deus. Pastor, eu acho que ele não tem nem muito trabalho quando a questão é tempo, né? Porque o fato da gente se desviar já, roubando o nosso tempo, a gente já não vai estar na presença de Deus, né? Então, acho que não dá nem muito trabalho aí, né? É verdade, o tempo é o porque que a na gente tem de verdade... mais precioso, né? Quando a gente não prioriza o relacionamento com Deus com o nosso tempo, já é muita coisa já para ele. Já é muita coisa. Já abre a porta, né? Já abre a porta para ele Ele já fazer o está que ele quer. ajudando, né? Está facilitando para ele agir, né? Com certeza. Vocês percebam que a jornada está muito bem construída hoje, porque ela vai mostrando que Deus é nosso, que Jesus é nosso amigo, ela vai mostrando a necessidade que nós temos de orar, e ela mostra que o diabo não quer isso. Então, ele vai tentar obstruir. Essa palavra, para mim, é chave, irmão. Obstruir. O que será que o diabo tem colocado em nossa vida que está obstruindo o nosso relacionamento com Deus? Está colocando barreiras? Essa é uma pergunta que deve mexer com a gente, né? Deve mexer com a gente. Muito bem. Nós temos aqui outros irmãos que estão conosco aqui pelo YouTube, né? Alguns estão colocando aqui alguma coisa. Daqui a pouquinho a gente vai ter um momento de oração. Muito bem. Eu quero agora, de maneira bem objetiva, nosso tempo está correndo aqui, eu quero colocar algumas condições que eu destaco na jornada de hoje, que vocês irão também ver isso depois, que Ellen White menciona que a gente tem que procurar cumprir se desejamos que a nossa oração, que nosso diálogo com Jesus, ele seja de fato atendido, né? Seja de fato produtivo. A primeira condição que ela coloca aqui está no primeiro parágrafo do lado direito, da página 72. A primeira delas é sentirmos nossa necessidade de seu auxílio. É a primeira condição. Claro, se você não sente necessidade de Deus, se você se acha como um fariseu, alguém que não precisa de nada, você certamente não vai buscar Deus. É aquela história de você ir para o culto e o pregador começa a pregar e você já aponta para o outro, né? A pregação não é para mim, a pregação é para o outro. Então, como é que a pregação vai edificar a tua vida? Vai edificar em nada, porque você não sente necessidade do auxílio. E se você não sente necessidade do auxílio, então você não vai ser edificado. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão aí. Então, eu preciso entender que eu sou um pecador. E se eu sou um pecador, eu sempre vou precisar da palavra. Todos os sermões serão para mim. Ah, pastor, mas eu não estou fazendo isso. Será que não? Será que você não está fazendo isso de outra forma? Não é? Ah, não adulterarás. Eu não estou adulterando. Eu não sou nem casado, pastor, para adulterar. Você pode ser solteiro e estar desejando uma mulher, alguém de outra pessoa que é casado. Você pode, o desejo em si já é o princípio de um adultério. Então, você tem que lidar com isso. Você pode estar fornicando através das séries que você assiste, que tem muita cena de sexo. Você pode estar fornicando através disso aí. Então, a gente precisa entender que a mensagem sempre vai ser para a gente, irmão. Quando não é um aspecto direto da nossa vida, ela pode estar nos advertindo sobre algum artimanho que Satanás está preparando para colocar em nós. Então, a mensagem sempre vai ser para mim. Eu tenho que estar aberto a recebê-la. Não é? Sempre aberto a recebê-la. Então, essa é a primeira condição, sentir necessidade. A segunda condição está aqui no primeiro, segundo, terceiro parágrafo desse lado, dessa página 72, lado direito, né? Nós estamos no lado direito. Ela fala, se atendemos ainda a iniquidade em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado consciente, o Senhor não nos ouvirá, mas a oração da alma penitente e contrita será sempre aceita. Então, a segunda condição a primeira é sentir necessidade, e a segunda é não ter nenhum pecado acariciado. Se eu tiver algum pecado consciente na minha vida que eu estou acariciando, a minha oração não será ouvida. Porque se tem uma coisa que Deus abomina, é a hipocrisia. Lá em Isaías capítulo 1,
Deus chega a rejeitar a guarda do sábado por parte de Israel. E Deus é bem claro em Isaías capítulo 1. Esse é um texto para a gente ler e meditar. Deus fala ali em Isaías capítulo 1 que ele não aceita um ajuntamento solene misturado com pecado. Então, se a gente quer que a nossa oração seja aceita, nós temos que confessar todos os pecados na presença de Deus. Todos os pecados na presença de Deus. Ok? Então, essa é a segunda condição. Não haver nenhum pecado que seja oculto, né? Consciente que a gente está fazendo e não confessa a Deus. O terceiro ponto que ela fala, que quero destacar, é a oração perseverante e a fé. Ela, inclusive, ela cita aqui em Hebreus 11:6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, você precisa ter fé. Você precisa confiar que Deus ele está à disposição para te ouvir. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tem que existir fé. Os irmãos me permitam aqui avançar aqui nos pontos, porque a gente entende que alguns, às vezes, tem que sair mais cedo, né? Tem que pegar um coletivo, etc. e tal. Então, a gente vai aqui avançando aqui nos pontos para ficar dentro ali do horário, próximo do horário que a gente combinou. Então, o terceiro ponto seria esse, né? Orar com confiança. Orar com confiança. Ok? Tem um detalhe interessante que é comentado aqui na jornada, que eu achei dentro desse parágrafo aí, que a gente está tirando aqui essas lições, que ela fala o seguinte, escute aqui atentamente. Ela diz o seguinte, se não recebemos exatamente as coisas que pedimos e ao tempo desejado, devemos, não obstante, crer que o Senhor nos ouve e que atenderá às nossas orações. Somos tão falíveis e curtos de vistas que, às vezes, pedimos coisas que não seriam uma bênção e nosso Pai Celestial, amorosamente, não atende às orações, dando-nos aquilo que é para nosso maior bem. Aqui ela fala que é necessário saber esperar. Às vezes Deus não vai dar aquilo que a gente quer, porque Ele vai dar aquilo que é para o nosso bem. E às vezes tem coisas que não são para o nosso bem. E Deus pede que a gente aprenda a esperar. Então, se tem alguma coisa que você tem orado durante muito tempo, ainda não aconteceu, espere em Deus. Como diz o Daniel na música, né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, é desse jeito, a gente tem que ter paciência. Deus sabe o tempo certo para cada coisa, embora a gente não saiba explicar esse tempo, mas Ele sabe o que é melhor. Então, é outro ponto interessante. Confiar, dando a Deus a oportunidade de agir no seu tempo. Ok? Depois, na página 73, ela vai comentar a reflexão, que aqui tem como base o Espírito e Profecia, vai comentar aqui que se você se precipitar e tentar fazer a coisa do seu jeito, você vai ter uma amarga colheita, né? Você vai ter uma amarga consequência. Então, não tente fazer a coisa do seu jeito. É melhor esperar em Deus, porque Deus vai agir. Agora vai agir no tempo dele. Então, não tente se precipitar como Sara e Abraão fizeram, né? Isso tem um custo muito alto. Ok? Outro ponto que ela menciona sobre condições para a oração ser atendida, e eu quero que vocês agora acompanhem comigo, está na página 73, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, dos que iniciam-se nessa página 73, segundo parágrafo, bem no meio aqui do parágrafo, ela fala o seguinte, como poderemos orar? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não obstante alimentar um espírito de irreconciliação. Interessante, irmãos, isso aqui. Como é que você vai orar a Deus, para Deus perdoar teus pecados, se você alimenta no seu coração o rancor sobre a vida de alguém? Se você alimenta o não perdão sobre a vida de alguém.
Isso é algo para a gente pensar. Essa é outra condição para a oração ser atendida. É você perdoar aqueles que lhe ofenderam. Eu já preguei por aí sobre perdão, e eu sempre digo, e eu repito hoje pela manhã, nesse momento nosso. Perdão é um milagre de Deus no coração do pecador. Você não consegue perdoar a menos que você diga, Senhor, me ajude. Se você pedir a Deus que Ele te ajude, Ele vai operar um milagre do perdão no teu coração. Porque o ser humano, sem Deus, o máximo que ele consegue perdoar é aquele perdão que você fala assim, eu já esqueci. Aí daqui a pouco você está falando para alguém daquela pessoa. Ó, eu já esqueci, mas o que ele fez foi assim, assim, assim e tal, e com aquele mesmo sentimento, né? Às vezes idêntico ao que você teve na hora que ele cometeu aquela falha com você. Então, isso não é perdoar. Entendeu? Você está se enganando, achando que perdoou, você não perdoou. Então, pastor, o que é perdoar? O conceito de perdoar, irmãos, é quando você lembra sem sofrer. Enquanto você lembra e sofre, você ainda não perdoou. Você tem que orar para Deus tirar a sangria do seu coração. Entendeu? Porque você está guardando ainda aquele sentimento que se originou quando aquela pessoa te feriu. Só quem pode tirar esse sangramento do teu coração é o Senhor Jesus Cristo. Então, ore. Senhor, tira esse sangramento. Tira esse sofrimento da minha alma. Me faz perdoar verdadeiramente aquele que me ofendeu. E Deus, certamente, irmãos, ele vai cicatrizar isso. Eu não quero falar para vocês que a gente não vai se lembrar de quem nos ofendeu. A gente pode se lembrar, claro. Ele não vai. Perdão não é amnésia, né? Mas você não vai se lembrar com aquele sentimento que você tinha quando você não havia perdoado. Ok? Então, que Deus nos ajude a perdoar para que nossas orações elas possam ser, de fato, atendidas. Outro ponto que ela fala, logo depois, é sobre a perseverança. Ela fala que a gente precisa perseverar em oração. Em oração. Outro ponto que fala aqui, e aí é que a gente já vai fechando a nossa reflexão de hoje, está no primeiro parágrafo do lado direito aí da página 73, onde ela diz assim, no meio do parágrafo, procurai toda oportunidade para irdes aonde se costuma fazer oração. Os que estão realmente buscando a comunhão com Deus serão vistos nas reuniões de oração. Olha, as quartas-feiras aí estão vazias de pessoas, né? Olha o que é que ela fala aqui, ó. Os que estão realmente buscando a comunhão com Deus serão vistos aonde? Nas reuniões de oração, fiéis ao seu dever e atentos e ansiosos por colher todos os benefícios que possam lograr. Esse é um item que eu quero destacar. Aquela pessoa que realmente está vivendo uma vida de intimidade com Deus, ela vai ter anseio pelos momentos de oração, inclusive pelo culto de oração da quarta-feira. É verdade que a gente entende que alguns têm algumas dificuldades, alguns têm a questão do trabalho, etc. e tal. Mas quando eu estou em casa, irmão, sem fazer nada, por que eu não vou ao culto de oração? Nem de forma online tem alguns indo. Isso é uma coisa assim terrível, irmãos. Nem de forma online. Algumas igrejas ainda estão fazendo o culto da quarta-feira. Na verdade, muitas estão fazendo ainda o culto de quarta-feira online. E nem online algumas pessoas entram. Alguma coisa está errada, não é? A gente precisa reavaliar a nossa vida. Porque Jesus está voltando, irmãos, e a gente tem que orar. E Ellen White fala aqui que a gente não deve perder esses momentos, essas oportunidades de oração. Para fechar, eu quero ler o que está no segundo parágrafo aí da página 73. Na verdade, eu não quero ler, não. Eu quero que alguém leia. Quem pode ler para mim, por favor? Segundo parágrafo da página 73. A senhora lê, irmã Larimar? Temos que orar em família. E, sobretudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois ela é a vida da alma. Olha aí. É impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a oração.
A oração familiar e a oração pública não bastam. Em solidão, abra-se a alma às vistas prescrutadoras de Deus. A oração secreta só deve ser ouvida por Ele, o Deus que ouve as orações. Amém? Amém. Amados, a gente tem que orar em família, né? O culto familiar é um desafio para a gente, para todos nós, fazer esse culto diariamente, mas é necessário. E a oração em família é importante, a oração em público é importante, mas a oração secreta é a mais importante. Porque é um momento que eu de forma pessoal, abro meu coração a Deus e tenho essa intimidade com Ele. E abro a Ele o que incomoda, o que inquieta o meu coração, e Deus começa, então, ali a organizar ou reorganizar a minha vida. Alguns perguntam, pastor, por que eu devo orar se Deus sabe tudo que eu preciso? Você deve orar, apesar de Deus saber tudo que você precisa, porque você precisa dele. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos faz dependente da sua vontade. É por isso que você tem que orar todos os dias. Meus queridos, nós vamos concluir, então, nosso encontro dessa jornada. Teremos aqui vários princípios, mas vocês terão a oportunidade aí, posteriormente, de ler toda a jornada e poder alimentar-se dela durante todo o dia. Antes de nós fecharmos, logicamente, a gente vai ter momento de oração final. E eu quero já mencionar aqui o que está no YouTube, né? A Sandra pede oração por uma amiga de trabalho que se chama Socorro, Gabriel. Ela está internada com diagnóstico de ela e está muito grave. Então, a gente vai orar de maneira muito especial pela vida da Socorro Gabriel. Temos aqui também o pedido de oração da Cristina. Ela pede oração por sua família. Está aqui a mensagem. A gente, então, vai orar pela família da Cristina e pela Socorro, que está internada, amiga da Sandra. Irmãos, quem de vocês quer mencionar algum pedido? Esse é o momento agora para a gente encerrar e orar pelos pedidos. A gente começou orando pela busca do Espírito Santo, agora a gente abre aí a janela para vocês mencionarem algum pedido para a gente fechar esse nosso encontro de oração. Alguém teria algum pedido especial? Pastor, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem me dado, providenciado, por estar aqui com vocês e com Ele. Pedi pelos meus filhos, tenho alguns que ainda não são da igreja, para que eles possam voltar enquanto há tempo. Pedi pelo campo missionário, estamos com a classe bíblica, temos algumas pessoas distantes e de perto, para que Deus possa trabalhar nesses corações, para que haja salvação nessas casas, nessas vidas. E pedi pela igreja, para que Deus nos reerga, nos levante, nos restaure. Em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Amém. Vamos orar sim. Quem mais, irmãos, tem algum pedido especial, quer mencionar? Pode ir falando logo após o outro e a gente vai ouvi-los aqui, vamos orar. Bom dia a todos. Eu quero pedir oração, pastor, pela minha família, né? Minha família, a parte da minha mãe, porque, assim, todos estão participando, todos não, tem uma boa parte participando da classe bíblica. Então, eu estou orando, pedindo ao Senhor que o Senhor chegue ali, né, nos corações deles, porque são as pessoas bem assim, difíceis de dar ouvidos à palavra do Senhor. Então, quando eu fiz o convite para que eles pudessem participar da classe bíblica e uns aceitaram, e uns estão vindo assim, tipo por curiosidade, mas vieram à noite. Então, assim, eu estou orando, intercedendo e pedindo ao Senhor que chegue ali no coração deles. A minha família, a maioria, são todos de Fortaleza, tem um aqui no interior, em Pendências, então, assim, estão participando da classe bíblica.
feliz por isso e vejo a atuação de Deus, né, ali na vida deles. Porque só em eles já ouvido, só em eles estar participando, para mim já é uma, sabe, assim, uma grande vitória. Então, Amém. eu tenho intercedido a Deus e pedindo para que Deus chegue ali, nas suas vidas e nos seus corações. Então, eu peço que você Amém. ore por a minha família. Amém, Amém. irmão. Vamos orar sim. Eu quero mencionar aqui o Paulo e a irmã Gesislaine pedem que Deus transfira o Davi para mais perto deles. Então, a gente vai orar por esse pedido aqui, que foi mencionado aqui no YouTube. Tem mais alguém aqui na tela? Se tiver mais uma pessoa, a gente dá a oportunidade para pelo menos mais uma, e aí a gente vai fazer a oração final. Peço oração pelo reencontro. Essas pessoas que vão serem visitadas, o Espírito Santo possa fazer o apelo, né? Antes de nós estar convidando, o Espírito Santo ele já sente o convite do Espírito Santo. Amém. Que assim seja. Nós vamos, então, finalizar agora com a oração. Amados, antes de orar, eu quero agradecer a todos vocês que levantaram cedo e puderam participar desse encontro. Na verdade, é uma necessidade que nós temos, né? A gente marcou esse encontro com os líderes. Então, não foi para a igreja toda. A gente marcou de maneira específica com os líderes. Claro que se alguém quisesse aparecer, né, pegasse o link e quisesse aparecer, não teria nenhum problema. Mas, inicialmente, a gente pensou em reunir os líderes para orar. É verdade que nem todos compareceram, Deus sabe a razão, mas a gente fica feliz por vocês que compareceram e que vieram aqui orar por vocês, mas também orar pelos demais que não estão aqui. Nós vamos, então, agora fechar nossos olhos. Vamos mencionar todos os pedidos que foram aqui colocados. E eu tenho certeza que Deus ele vai ouvir a nossa oração, porque é nosso irmão, né? Nosso amigo que está aqui do nosso lado. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Pai amado, te agradecemos por esse encontro de oração. Sabemos que os maiores beneficiados somos nós mesmos. Nós que precisamos de Ti, Senhor. Nós que temos a necessidade de ter essa amizade contigo. Nos ajuda, Pai, a não permitir que Satanás obstrua a nossa relação contigo. Mas nós, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, sabemos discernir quais são as ferramentas que Satanás tem colocado em nossa vida. Quais são as coisas que ele tem colocado em nossa vida que estão atrapalhando a nossa comunhão contigo. Queremos, Senhor, nessa manhã confessar nossos pecados. Nós não somos perfeitos. Todos nós temos nossas lutas pessoais. Que o Senhor nos ajude a vencer. Que o Senhor nos ajude a vencer pela oração, dependendo de Ti, sentindo a necessidade de Ti, perdoando aqueles que nos ofenderam. Ó Pai, confiando, Senhor, pela fé, que o Senhor vai responder a oração no tempo certo. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda a ser homens e mulheres, jovens, segundo o coração de Deus. Pedimos pela vida, Senhor, da Socorro, que está internada. Nós queremos colocar em Tuas mãos essa vida, Senhor. Está vivendo um momento muito difícil. A Sandra pediu por ela, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Vai ali, Pai, e atende a nossa oração, guardando aquela vida em Tuas mãos. Te pedimos, Senhor, pelo Davi. A irmã Gesilaine tem pedido para que o Senhor possa trazê-lo para mais perto, Pai. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, essa situação. Tu sabes todas as coisas. O Senhor tem poder para mudar esse contexto e nós colocamos em Tuas mãos. Pai, foram vários pedidos hoje pela manhã. Pedido pelas classes bíblicas, Senhor. Nós estamos felizes em ver que as igrejas estão despertando cada vez mais para estabelecer classes bíblicas e espalhar o evangelho com outras pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor atenda a nossa oração. Nós colocamos, ó Deus, em Tua presença, Pai, a nossa vida. E nós suplicamos, ó Deus, tudo isso, Senhor, com o derramamento do Espírito Santo sobre nós, sobre toda a liderança dessa igreja, Pai, em cada igreja desse distrito.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós líderes, para que nós possamos, ó Deus, com a tua graça, animar os demais. Te pedimos, Senhor, tudo isso, cada pedido que foi feito nessa manhã, colocamos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.